tem uma galera que curte perguntar isso, tá? E é um jeito de fazer uma pintura digital ou ilustração. Falar pintura e ilustração, juntem no mesmo assunto, tá? Que é isso aqui, ó. PB para colorido, o poder do Gradient Map, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode, sim, trabalhar tudo em tons de cinza e depois fazer uma cena colorida, né? Qual que é melhor, qual que é pior? Depende, tá? Tem facilidades, tem vantagens e desvantagens para ambos os caminhos. Eu pintar direto com a cor, como foi quando eu fiz até na live que eu fiz, né, essa pintura, foi basicamente direto na cor. Acho que foi direto na cor. Essa daqui, vocês não vão ver o processo, mas eu fiz um pouquinho de preto e branco antes, tá? Qual que é a grande vantagem de fazer preto e branco? Então já vou fazer um layer aqui. Tá aqui. Então a versão preto e branco da Carta da Morte, que eu fiz recentemente. Recentemente, já há algum tempinho. A vantagem de eu fazer preto e branco para depois fazer colorido é que eu trabalho os famosos valores tonais. Então eu vou pensar em luz e sombra e em claro e escuro, tá? Então eu tenho um controle melhor sobre onde que é sombra projetada, luz, quero mais brilho, quero menos brilho e assim por diante. Então eu coordeno tudo que eu tenho da construção da imagem. Porque eu já falei isso algumas milhares de vezes, ou centenas, ou dezenas, que o valor tonal é meio que a essência da sua pintura, tá? Então, se você, dentro desse aspecto mais tridimensional, do momento que você consegue criar uma boa sensação de volume aí com a luz e sombra, quer dizer, melhor não, a sua imagem terá uma visualização melhor, ela é mais bem construída, tá? Tanto que a gente vê a imagem preto e branco e tá tudo bem, né? A gente não necessariamente precisa da cor para conseguir visualizar isso, tá? E aí, separando a cor é isso, eu separo e me preocupo só com valor, só com luz e sombra, depois eu venho com os aspectos das cores, tá? A desvantagem é que aí depois eu tenho que dar umas misturadinhas, tá? E aí eu vou mostrar aqui o porquê. E o que a gente vai usar a princípio? Tem vários caminhos, tá bom? Eu vou usar uma ferramentinha aqui do Photoshop. Eu acho que outros programas têm esse recurso, mas eu não tenho certeza. Mas eu vou mostrar, já que eu estou falando do Photoshop, que é o seguinte, ó. Eu estou aqui nos layers, certo? Já falei de interface em outro momento. Tem essa meia luazinha aqui que são layers de ajustes. Layers de ajustes são carinhas que a gente pode fazer ajustes na nossa imagem em layers. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, um levels. Então, eu posso mexer no contraste da minha cena. Legal, agora gostei. E isso é um layer. Então, eu posso esconder, eu posso clicar 2 vezes, voltar a mexer, né, no que eu estava ajustando. Então, eu tenho mais mobilidade do que eu vir diretamente aqui na imagem, dar um Ctrl L e acertar o levels dela de uma forma única, né? Não tem volta, a não ser que eu tenha duplicado meu layer, tá bom? Então aqui, layers de ajuste são os caras que dão suporte a mais no nosso trabalho, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês esse cara aqui, ó. Minha cara tá bem aqui, né? Vou puxar aqui um pouquinho pro lado, ó. Gradient Map, tá? Esse carinha aqui. Então ele fez essa parada bem louca e a gente vai ver o porquê disso, tá? Então esse Gradient Map, se eu clicar agora nas propriedades dele, eu tenho a cor laranja indo para um tom de cinza, quase preto, tá? E a gente vê que a imagem está meio negativada. Se eu pegar e puxar esse cara para cá e esse cara para cá, ó, eu começo a ver a imagem mais próxima do original. Então o que ele está fazendo? Ele está colorizando a minha cena com esse gradiente, com esse cinza indo para um laranja. Se eu pegar esse cinza aqui e colocar um azul, olha lá. Então ele está fazendo agora um mapa de gradiente de um azul, começa a virar um violeta aí parece, para um laranja, tá? E por que se apresenta dessa maneira que vocês estão vendo? Porque ele considera o valor tonal da cena de baixo, tá?
é como se ele estivesse colorizando, tá? Só que ele considera sempre essa informação tonal de baixo, tá? Então aí a gente pode, além de ter a variação tonal da cena, eu posso adicionando valores aqui, ó, o mesmo azul, só que eu posso pegar ele aqui e escurecer, ó. Então eu estou colocando valores, né, a mais nesse meu mapa de gradiente. E aí o céu é o limite, porque eu posso fazer infinitas modificações, mudanças de cor, valor, com esse controle assim, eu quero mais para cá, mais para cá, eu quero mais para cá, putz, esse azul está muito forte, então eu vou dar uma clareada nele, olha lá. Então eu vou tendo esse controle tonal, né, baseado no meu valor, aplicando um elemento de cor. Quando eu falo que o céu é o limite, que realmente vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. Tá? Por que é legal brincar um pouco com ele? Porque eu posso sair do preto e branco já num primeiro momento. Eu posso fazer uma brincadeira como aqui, de cores quentes e frias. Então, tudo que é na luz vai estar quente, tudo que está indo para a sombra vai estar mais frio. Ó. E aí eu posso controlar, eu quero um pouquinho mais de luz aqui. Ó, já deu uma estourada lá atrás. Vou dar um OK. Isso aqui é um layer, então eu posso tirar e voltar a hora que eu quiser. Eu posso mexer na opacidade dele, tá? E eu posso, obviamente, né, se isso aqui estiver fechado, clico 2 vezes, abrir de novo o Gradient Map. Aqui ele deixa inverter, sem precisar ir lá dentro. E eu posso clicar 2 vezes de novo e mudar. Aí eu clico, mudo cor, né? Posso fazer o que eu quiser aqui na minha cena. Tá? Cancelar aqui e deixar ela assim. Então esse é um primeiro passo. Tem um cara que eu acompanho, que é o Peter Moore-Becker, que é um ilustrador de Magic e tudo mais, ele usa muito, muito, muito isso, tá? Então, geralmente ele dá uma primeira camadona, assim, com o Gradient Map, depois ele entra com as pinturas, tá? Então, por exemplo, isso aqui poderia ser o meu primeiro clima da cena, e aí como é que eu posso continuar? Eu posso fazer, eu fiz aqui um Gradient Map em todo mundo, tá? Mas eu poderia, por exemplo, vamos fazer aqui deixa eu ver. Vamos fazer uma seleção aqui, mais rapidinha, pensando aqui no manto, tá? Aí para auxiliar a gente no processo de pintura, tá bom? Nem sempre a gente precisa ficar pincelandinho o tempo todo. Então, vou aqui. Não vou pegar perfeitamente, tá? Esse cara aqui. Pedacinho aqui também. E um pedaço desse... Opa, perdi a seleção. Pedacinho aqui. Vou tirar a mão, então vou manter só o manto. Então esse seria um caminho, tá bom? Puxa, mas vai demorar mais do que se eu fosse pintar? Depende, às vezes pode ser que sim, pode ser que não, tá? Aí a gente tem que experimentar. E eu poderia criar um outro Gradient Map com essa seleção, ele já mantém, tá? A área selecionada aqui na máscara, já falei de máscara também. Então aqui eu posso dar um revert para voltar ao original. Poderia até brincar com isso aqui, que ficou bem louco, mas eu acho que não vai funcionar. Então aqui eu poderia agora, nessa nova camada, de repente, trazer uma outra cor para esse manto aqui, ó. Eu posso brincar, só que agora eu estou misturando, né, layers, tá? E aqui, de repente, eu trago esse cara para cá, tiro um pouco da saturação dele e posso tentar aqui um brilhinho, vai, mais saturado, vamos ver. Tá, beleza. Galera, eu não estou pensando o que eu estou fazendo, eu estou só mostrando a ferramenta, tá? Então tenho lá, ó, o manto e a base da cena como um todo. Se eu tirar esse cara aqui, influencia, tá vendo?
porque ele está considerando, está fazendo uma mistura de tons aqui. Ó, mas ficou interessante olhando ele só nesse tom marrom. Ah, aqui talvez dê mais jogo do que no outro. Ou eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer essa máscarazinha aqui com Alt, ó. Igualei as máscaras, só que nessa daqui eu vou dar um Ctrl I, inverter. Então, esse layer tá pegando o fundo e esse layer só o manto dela ali, ó. Embaixo tá preto e branco. Então aí eu posso voltar e começar a experimentar outras misturas aí, ó. Ah, não gostei muito, quero tirar um pouco, beleza. Posso diminuir a opacidade e continuo com um clima que, ó, tá começando a ter uma cara, tá? Então esse é um caminho, tá bom? Só cuidado na hora que a gente isola as áreas, porque uma coisa que a ilustração tem de legal, que esses dias a gente estava conversando sobre isso, é a questão do clima, tá? Então, climatizar uma cena é algo importante na ilustração. Por exemplo, aqui eu estou com cores mais exageradas, né? 2 cores, acaba gerando uma misturinha ali entre elas, mas eu tenho um clima, tá? Eu tenho uma coisa azul com uma luz amarela estourada, então está dentro de um contexto, tá? Se eu começar a quebrar muito os elementos, eu posso perder isso, né? Então é legal sempre estar olhando, por exemplo, uma coisa que é legal, ter as cores das sombras, em toda a sombra da sua cena ter um pouquinho daquela cor. Se é azul, então todo lugarzinho de sombra pode ter um pouco de azul. Ou se a luz é quente, então tem um pouco de quente em todas as áreas de luz, tá? Isso é importante para a gente deixá-la climatizada, tá bom? Então o Gradient Map é um cara que permite que a gente possa caminhar para ter sair do preto e branco e começar a ter um aspecto de cor, tá? E aí, putz, tem uma infinidade de coisas que dá pra gente fazer, tá? Vou dar ó, isso aqui, por exemplo, eu vou fazer assim, eu vou deixar o fundo azul, tá? Eu vou nessa máscara e vou tirar um pouquinho aqui, ó. Vou pintar a máscara com preto, ó. Então eu vou fazer uma integração aqui nessas pontas, ó. Então eu estou integrando a minha. Ó, então tudo que é sombra eu posso brincar um pouco. Vou correr o risco de perder a seleção. Teria salvo ela separado, mas para efeito aqui de ilustrar a prática, tá bom. Tá? Então, ó, o que eu estou buscando? Buscar dar uma integradinha com as sombras ali, junto com o cenário de fundo. Tá? Então já deu uma mudadinha, né? Tá? E aí a gente pode ir continuando, eu até poderia usar essas cores aqui para outras áreas, ó. Vou pintar aqui de branco, ó, eu trago algo que está naquele layer de cima, então eu venho, posso vir climatizando e integrando um pouco essas cores. Tá? Então esse é um caminho aí que a gente pode fazer. Além do Gradient Map, é só com ele? Não, eu posso entrar nos Blend Modes, tá? Eu não vou entrar explicando eles aqui, mas vou dar um exemplo, um Blend Mode de Overlay. Então vamos testar aqui, vou pegar uma cor aleatória para testar, ó. Um Overlay permite que eu pinte, tá? Então agora eu posso continuar nesse processo. Vamos experimentar aqui num layer separado. Tem um pouco de um tom avermelhado. Então, se eu quisesse que aqui embaixo tivesse um aspecto mais avermelhado. Ó. Tá lento, porque a imagem é grande, eu estou transmitindo e tudo mais. Mas eu dei um overlay ali. Ah, ficou muito forte, vou baixar aqui a opacidade dele. Então já dei ali uma corzinha a mais para a área de baixo. Com a vantagem de ser um layer, que eu posso dar um Ctrl U e mudar. Vamos testar aqui. Vou voltar um pouco para aquela linha inicial. Pronto. Então deu uma escurecida ali embaixo. No mesmo overlay ou em outro overlay.
posso estourar essa luz aqui, ó. E assim por diante, tá? Então, ó, saímos de uma cena preto e branco para uma cena aí com algum nível de cor. E a gente vê que está funcionando, né? Eu posso ir adicionando informações, com a vantagem de mudar. Eu posso fazer aqui deixa eu ver aqui, color balance, vai. Vou nos meios tons e vou pôr mais amarelo. Ó, já comecei a mudar. Ou esfriar um pouquinho aqui, ó. Não gostei desse. Então, ó, já dei mais um ajuste que está trazendo um pouquinho mais de informação. Olha lá, já deu mais uma colorizada nela. E aí a gente continua caminhando, tá? Então esse é um jeito de usar Gradient Map e Blend Modes, né? Seja por layer pintado, seja por layer de ajuste. Os blendzinhos aqui, eles afetam e ajudam bastante aí o nosso caminho. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando no chat aqui. Ó, o Patrick aí, o Wellington. Fala, galera. Vamos lá, vou responder aqui umas perguntinhas. O Rob está falando, é interessante, mas ele aplica tudo. Se você tiver com uma área selecionada, o Gradient Map apenas funciona na área selecionada. Isso. Né? Quando a gente cria a gente está sempre aplicando em tudo. Né? A não ser que eu venha na minha máscara aqui e pinte uma área dela, né? Ó, vou até mover a máscara. Então, ó, que louco, hein? Gostei disso. Ó, já dá uma cara diferente para a Illustra, hein? É uma delícia brincar com essas coisas, porque, na verdade, isso amplia o processo criativo. Claro que você pode ampliar tanto que aí você não sabe, mas eu faço azul ou vermelho, ou preto e branco, ou, né? Mas é legal explorar, porque aí nessas brincadeiras sai uma coisa que, de repente, quer ver, vou testar algum... Acho que eu tenho uns shapezinhos aqui. Deixa eu ver, não, esse cara não é shape. Nossa, o Photoshop, às vezes, ele muda a organização. Não. Cadê aqui no Painting? Tá aqui, ó. Polygon Tool. Vamos pegar aqui, vou fazer um... Voltar para a minha configuração, que senão ficou uma bagunça. Ai, perdi a ferramenta. Eu preciso sentar de novo com o senhor Photoshop aqui para ver o que ele anda fazendo nessa minha mudança aqui, ó. Tá aqui embaixo. Então, ó, posso fazer aí uma brincadeira aí de ter sei lá. Vocês entenderam, né? Não dá pra gente ficar pirando aí. Então a gente pode ficar brincando aí com formas, enfim, né? Deu para ver que dá para fazer bastante coisa aí, gráfica, né? Eu acho essa linha de ilustração com elementos gráficos aí, eu acho bem legal, tá? Podemos pirar aí, enfim, né? Vira outra coisa aí. Aí é o infinito e além, literalmente, tá? Vou voltar aqui para esse modo de edição. Lembrando, óbvio, né? Layer, opacidade, troca a cor, muda a cor, e a gente tem essa maleabilidade aqui gigante, tá? De ficar mexendo e brincando com isso. Tá? Então é legal, de novo, conhecer a ferramenta é muito bom, ajuda bastante a brincar com essas ideias. Para quê? Para a gente sair um pouco do que é convencional, né? O mesmo jeito de fazer, mesmo jeito de pintar, né? Então a gente tem essas coisas e a gente pode brincar. E aí entra uma outra coisa, é legal vocês
terem as suas referências, os seus artistas, os seus movimentos artísticos, porque aí você pega um negocinho lá e fala, putz, vou testar numa ilustração minha ali um recorte, um shape diferente, né? Do que só o que, se você procurar pintura digital, você vai ver um monte de coisa muito parecida, tá? E aí com isso, a gente vai buscando uma identidade para o nosso trabalho, porque a gente quer fazer. Beleza? É isso que eu tinha que falar de preto e branco para colorido. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Dá para planejar direitinho. Uma das capas da Holly Avenger, eu fiz... deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Mas eu não tenho ela, não tô com ela preparada para... Aqui, ó. Eu não tenho o PSD dela aqui, mas essa menina eu pintei nesse esquema, tá? Então o que eu tinha? Área de seleção para pele, fiz toda essa gradaçãozinha aqui. Toda essa gradação, ó, de pelo menos uns 4 tons, eu fiz isso no Gradient Map, tá? Então eu pintei ela de cinza e fiz o Gradient Map para ter essa mistura. E aí eu fiz para o rosa da roupinha dela. Acho que eram uns 3, porque tinha isso, ó. Esse azul todo veio de Gradient Map, tá? Então era meio que isso aqui, tá? Tanto que tem azul aqui, tem azul em outras áreas também, na bota dela, tá? Só que aí eu tinha áreas de seleção, dá até para ver aqui, tem áreas de seleção bem recortadas. E depois que eu fiz todo esse Gradient Map, eu, por cima, fui lá e retoquei, né? Fui dando as pinceladas para ficar mais misturadinho, né? Para eu ter o controle do que eu queria. Mas eu criei essa ideia de Gradient Map em cima de uma luz e sombra que eu tinha feito nela, tá? Ela foi assim, o lobo foi assim, o cenário não, tá? Então, um jeito aí de... Posso trazer em outro momento o arquivo, mas é um jeito aí de trazer esse recurso, ver que eu apliquei ali, tá bom? Não mostrei, mas falei que apliquei. Beleza? Deixa eu ver aqui mais umas dúvidas. O Jonatas está aí. O Douglas perguntando se é possível colorir foto antiga em escala de cinza. É o mesmo esquema, Douglas. Gradient Map, tudo é imagem, né? Então isso aqui é uma ilustração, poderia ser uma foto preta e branca. Se eu fizer um layer em color ou overlay, ou usar um Gradient Map, eu consigo colorizar uma foto antiga também. Opa, gostou? Então deixa o seu like, é claro, se inscreve, ativa a notificação, o famoso sininho. E se você quer ver o restante, só vem aqui, ó, assiste a aula.